Vladimir Putin deverá ser hoje reeleito presidente da Rússia. Se cumprir o seu quarto mandato até ao fim, terá ficado no poder 24 anos, mais do que qualquer líder dos últimos 100 anos, exceto Stalin. Escolhido em 1999 como primeiro-ministro, e depois presidente por Boris Yeltsin, Putin tornou-se popular através de uma guerra extremamente brutal. Outras se seguiriam ao longo dos anos, bem como ofensivas como outros inimigos, reais ou imaginários, da Rússia. Num país onde a conquista de território, historicamente, é fonte de legitimidade para um líder, essa imagem de força, reforçada por imagens de Putin em atividades físicas, conquistou muitos russos. Em especial os mais idosos, que sofreram no bolso e na pele os efeitos do caos social e político na década a seguir ao fim da URSS, em 1991. Putin impôs um módico de ordem, a muitos níveis. Ao mesmo tempo, foi concentrando em si cada vez mais poder e eliminando potenciais rivais, não raro usando o sistema judicial, como fez com o bilionário Mikhail Khodorkovsky e o político Alexei Navalny. Este último, o mais proeminente membro da oposição, tem sido incessante na denúncia dos níveis extraordinários de corrupção da era Putin. Uma condenação judicial muito conveniente impediu-o de concorrer às eleições de hoje, nas quais, mesmo sem hipóteses reais de vencer, teria sido um incômodo para o atual regime que não quis correr riscos. No momento em que mais uma vez acontecem mortes misteriosas de inimigos de Putin, isso tem sido uma constante do seu tempo no poder, se agora foram 2 russos exilados em Inglaterra. Há 3 anos foi Boris Nemtsov, um político importante, assassinado em frente ao Kremlin. O objetivo de Putin, mais do que qualquer outro, parece ser a sobrevivência política e pessoal. A outro nível, ele quererá conservar a riqueza que acumulou no poder. Os rumores corriam há muito, e em 2016 os Panama Papers confirmaram que havia mais de 100 milhões de dólares em offshores, em nome de um amigo de juventude do presidente, um violoncelista que jamais foi conhecido por ter fortuna pessoal. Consta que Putin, furioso com as revelações, as terá interpretado como uma jogada do governo norte-americano contra ele, e que isso o levou a empenhar-se especialmente em interferir nas eleições presidenciais contra Hillary Clinton, e a favor de Donald Trump. Verdade ou mentira? O certo é que seu país, já então sujeito a sanções por causa da Crimeia e do chamado caso Magnitsky, viu serem impostas mais algumas. É neste contexto de enfrentamento com o Ocidente, e de expulsões mútuas de diplomatas a lembrar a Guerra Fria, que tem lugar as eleições deste domingo. O Expresso republica abaixo um longo perfil de Putin originalmente escrito em novembro de 2014 e saído na revista I, onde se conta a história do ex-funcionário do KGB que a revista Economist descreveu como medíocre quando ele ascendeu ao poder. E que parece ter sido subestimado por muita gente. Alexei Nikolsky, Sputnik, KRM no poder. Mesmo os críticos mais empenhados reconheceram a jogada de mestre. Horas antes de ter início o ano 2000, Boris Yeltsin anunciou ao seu país e ao mundo que a presidência russa mudava de mãos. Yeltsin retirava-se 3 meses antes do fim do seu mandato, deixando o cargo entregue a alguém que, explicou o presidente, já demonstrou a sua capacidade, o então primeiro-ministro Vladimir Putin. Com a popularidade elevadíssima deste na altura, transformar uma presidência interina em presidência eleita devia ser mera formalidade. Assim esperavam todos, e foi mesmo o que aconteceu em março, entregando a Putin um poder que ele nunca mais largou. O gênio teve a ver sobretudo com timing. Naquele momento, a população mundial estava distraída. Na Rússia continuaria distraída ao longo dos dias seguintes, entregue à orgia de alcoolismo e festas que habitualmente acompanha a semana inicial do ano. Melhor momento para publicar a lei número 1 da era Putin, isentando de processos judiciais Yeltsin e todos os membros da sua extensa
família, embora o negócio parecesse óbvio, a troco da presidência, o gozo tranquilo de bilhões roubados, poucas vozes se opuseram. Por um lado, de facto quase ninguém estava a reparar. Por outro, o país vivia há muito na corrupção, tendo-se habituado a considerá-la normal. Ao menos com Putin parecia haver uma promessa mínima de ordem. O ainda jovem político fizera uma entrada de leão em outubro de 1999 quando Yeltsin o escolhera para primeiro-ministro, o último em meia dúzia de nomes postos à prova nesse cargo durante 3 anos. À medida que se aproximava o final do seu segundo e último mandato, Yeltsin, cuja fama de bêbado só tinha paralelo na de corrupção entre a sua entourage, procurava garantir que jamais viria a ser incomodado. Isso exigia deixar o poder em mãos fortes e leais. Infelizmente, os anteriores primeiros-ministros, incluindo o antigo responsável dos negócios estrangeiros Evgeny Primakov, tinham falhado num ou em ambos esses departamentos. Ou eram fracos, ou pouco fiáveis, e a data fatal estava a chegar. A lealdade de Putin era muito conhecida. Enquanto chefe do FSB, antigo KGB, permitira a fuga do antigo presidente da Câmara de São Petersburgo, Anatoly Sobchak, quando este se viu acusado de corrupção. Yeltsin fora número 2 de Sobchak na Câmara, antes de Yeltsin o nomear para dirigir os serviços secretos. A teia de relações que lhe permitiu chegar ao topo formou-se durante esses anos vitais que se seguiram ao fim da URSS, através de aliados como Boris Berezovsky, um oligarca mais tarde caído em desgraça, mas então muito próximo de Putin e de Yeltsin. Terá sido Berezovsky a apresentá-los um ao outro e a afiançar o primeiro ao segundo. Ironias da história considerando a inimizade mortal posterior entre o oligarca e o atual presidente. Não muito depois de Putin ser nomeado por Yeltsin, explodiram bombas num complexo de apartamentos em Moscovo, matando centenas de pessoas. O governo apontou imediatamente o dedo a terroristas islâmicos. Há quem garanta que foi o FSB a pôr as bombas, mas não parecem existir provas disso. Anos antes, Yeltsin lançará uma ofensiva militar na Chechênia, uma zona muçulmana da Rússia com aspirações independentistas. A guerra correu mal e negociou-se uma paz, mas a Chechênia continuou a gerar problemas abundantes, incluindo uma série de raptos com fins de extorsão. Provavelmente, seria mera questão de tempo até haver nova guerra, mas Putin não se fez rogado em acelerar o processo. Vamos matá-los na sanita se for preciso, disse publicamente o então primeiro-ministro, usando a linguagem de caserna que mais tarde se lhe tornou habitual. O exército russo entrou em Grozny e arrasou a cidade. Os relatos de atrocidades multiplicaram-se. Consta que os russos chegaram a prender militantes a rockets que depois eram lançados, e a Europa disse-se escandalizada, mas a indignação não passou disso mesmo, dos protestos. Tirando alguns jornalistas excepcionalmente corajosos como Anna Politkovskaya, e alguns intelectuais ocidentais como André Glucksmann, ninguém se inquietou muito ou durante muito tempo com a Chechênia. E quando alguém colocava diretamente a questão a Putin, ele reagia mal. Um jornalista francês chegou a ser publicamente convidado, numa conferência de imprensa, a dirigir-se a Moscovo para ser circuncidado. Já que você é tão amigo deles, disse o presidente, posso garantir que a operação será feita de modo que nada voltará a crescer. Os níveis de aprovação de Putin nas sondagens atingiram níveis estratosféricos. Após 10 anos de anarquia, penúria e humilhações com Yeltsin, havia finalmente um líder que devolvia à Rússia a sua imagem tradicional de força. Um homem com disciplina férrea que cultivava uma imagem enérgica e dura. Na década e meia seguinte, os russos assistiriam a inúmeras cenas em que o seu presidente surgia a caçar, a nadar, a conviver com tigres e golfinhos, a conduzir pássaros pelo ar no esquisito engenho, a dobrar uma frigideira.
O macho alfa de uma sociedade que admirava a força, o único árbitro viável entre os poderes reais de um país gigantesco que no fundo não haviam mudado e pouco tinham a ver com democracia. Acima de tudo, ele era um homem que falava uma linguagem que o país entendia, prometendo restaurar a estabilidade e a glória que a Rússia perdera. Daí a acreditar que se tratava de um predestinado, e é um pequeno passo. Com a colaboração dos mídias oficiais e da Igreja Ortodoxa, que se tornou sua aliada, não tardou a ser dado o Sol e a Lua para os seus pais. Vladimir Vladimirovich Putin nasceu em São Petersburgo a 7 de outubro de 1952, um ano antes de morte de Stalin. Era uma época ainda muito marcada pela guerra. Tecnicamente, Volodya, diminutivo de Vladimir, não foi um rapaz de rua pois cresceu no pátio da casa onde os seus pais viviam. É o tipo de pátio muito comum em São Petersburgo, um amplo espaço entre prédios que abrigam centenas de famílias, e no qual, a bem dizer, acontece quase tudo o que tipicamente se passa na rua entre rapazes, o convívio, as transações, as brigas. Volodya tinha ordens para nunca sair lá para fora, mas parece que uma vez desobedeceu e se aventurou com um amigo. Foi uma excursão perigosa que chegou a meter viagens de comboio. Quando regressaram a casa, os dois meninos foram severamente castigados, servindo-lhes de emenda. A família Putin tinha ligações ao partido, um dos avós fora cozinheiro de Lenin, e a seguir de Stalin. Quanto ao pai de Volodya, durante a Guerra Mundial participou em diversas operações de sabotagem que sugerem envolvimento dos serviços secretos. Na memória familiar tinham proeminência as explorações heróicas do pai, que incluíam ser preso pelos alemães e escapar de ser ferido, se ele pertencia ao KGB. É provável que tenha continuado lá depois da guerra, e não seria estranho que a família ignorasse, ou não quisesse saber. A primeira instrução que um agente secreto recebe é não revelar essa condição à esposa como precaução elementar. Muitos dos agentes têm uma identificação policial normal que lhes serve de cobertura. No pós-guerra as privações eram muitas pelo país todo, e a família Putin não escapou. No entanto, há indícios de que poderão ter beneficiado de um estatuto especial. O pai usava relógio de pulso, o que não era comum, e a certa altura passou a ter um carro, supostamente ganho numa lotaria. O carro seria imediatamente entregue a Vladimir, o qual para os pais, era o Sol e a Lua, segundo disse mais tarde um amigo. O carro daria uma grande contribuição para a sua vida social de adolescente, mas nessa altura já há muito que ele se evidenciava entre os colegas. Começara cedo. Sendo franzino e pouco espigado, ainda hoje há quem use o adjetivo diminutivo para referir o seu 1,70 m, estava sujeito à brutalidade alheia, numa sociedade com um nível geral de violência física que sempre foi alto. Após algumas experiências desagradáveis, resolveu aprender boxe para se defender, mas partiram-lhe o nariz, e ele achou a dor excessiva. Então, falaram-lhe no sambo, uma forma mista de artes marciais. Do sambo passou para o judo, no qual se fixou. Aprendeu rapidamente, e acabou campeão de São Petersburgo ao fim de poucos anos. Vários amigos contaram cenas de rua que são sempre do mesmo tipo. Alguém provocava Vladimir, exigindo-lhe qualquer coisa, cigarros, etc., ou insultando-o. Ele reagia com calma, o provocador insistia, e no momento seguinte ia a voar pelo ar, estatelando-se com fragor. Estas recordações foram publicadas quando Putin já era presidente, mas é provável que haja nelas alguma verdade. Em todo o caso, é a imagem que o próprio Putin fez questão de dar desses seus anos de crescimento. Eu era um bruto, disse ele a um biógrafo. A mudança redentora terá acontecido aos 10 anos, por obra de uma excelente professora e das artes marciais. A partir daí até hoje, disciplina passou a ser a palavra de ordem.
Uma misteriosa história de corrupção desde muito novo que ele tinha atração pelos serviços secretos. A explicação que mais tarde deu para isso convém notar que se sabe muito pouco da sua infância e juventude. Um líder do FSB teve mais do que tempo para apagar o que quis, foram romances de aventuras populares da altura. Putin diz que o fascinava a ideia de uma pessoa que podia, atuando na sombra, influenciar mais os grandes assuntos do mundo do que qualquer político. Ainda adolescente, foi ao departamento local do KGB oferecer os seus serviços. Disseram-lhe que o KGB não aceitava candidatos por iniciativa própria, muito menos candidatos que nem sequer um curso tinha. Sugeriram-lhe o de direito, ele foi tirá-lo. Algum tempo após a licenciatura, continuamos na versão dele. Alguém o contatou e ele percebeu que o antigo sonho se ia tornar realidade. A carreira como agente, porém, não foi um percurso glorioso. Não há notícia de ações notáveis na URSS, e a única colocação de Putin no estrangeiro teve lugar em Dresden, uma cidade na Alemanha Oriental que era um país aliado. O principal efeito desse período na sua personalidade terá sido o amor que lhe ficou pelos padrões de vida ocidentais. Putin conheceu bem a Alemanha Ocidental durante esses anos, e tanto ele como a sua mulher, entretanto casara com uma hospedeira, Ludmila, que lhe deu 2 filhas, passaram a desfrutar de alguns confortos que nunca tinham tido na URSS. Regressado a casa, apanhou o período pós-soviético e meteu-se na política. Demitindo-se formalmente dos serviços secretos, há quem diga que nunca saiu realmente, foi trabalhar na Câmara ao lado de Anatoly Sobchak, que tinha sido seu professor na faculdade. A sua carreira quase ficaria arruinada por causa de um escândalo envolvendo fornecimentos alimentares numa altura em que havia fome na cidade. Ao que parece, os alimentos supostamente comprados à Alemanha nunca chegaram, e desapareceram milhões. Mas Putin continuou no seu posto, e quem teria de fugir para um lugar remoto foi uma deputada que tentou denunciar a situação. A suspeita de que Putin beneficiava de proteção especial acompanhou toda a sua carreira, e nesse período já se notava bastante. Pactos com o diabo durante os seus anos iniciais como presidente. A partir de 2000 Putin tinha índices estratosféricos de popularidade na Rússia. Para isso, ainda mais do que a guerra na Chechênia, contribuíram 2 mudanças que melhoraram bastante a vida de grande parte da população. Uma foi o facto de os ordenados e as pensões dos cidadãos terem voltado a ser pagos com regularidade. Durante os anos Yeltsin, a derrocada de muitas indústrias do período soviético levara ao caos econômico, culminando na crise em 1998, quando a URSS incumpriu a sua dívida. Para os cidadãos que sempre tinham vivido na regularidade da vida soviética, havia pouco, mas sempre chegava a tempo, era uma situação nova e extremamente perturbadora. Putin não só conseguiria pagar os ordenados a tempo como em muitos casos os fez subir substancialmente, algo que foi possibilitado pela subida acentuada do preço do petróleo e do gás na década inicial do século XXI. Daquele primeiro produto, a Rússia é um dos maiores produtores mundiais, o segundo, é o maior. Outro problema angustiante era o da segurança.